Olá, seja bem-vindo a esta série O Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei o caso da planta carnívora do pântano, que é cientificamente chamada Helianthora. Esse caso é o caso número 42. Olha aqui a imagem dela, você vai ver a imagem. Aqui a imagem. Você vê que é uma planta, essa daqui é da Venezuela. A Venezuela tem umas 5 espécies diferentes dela. É talvez uma das mais simples dessas plantas, dessa espécie. Na Venezuela tem uns 5 tipos dessas. Você vê que ela cresce, é como se as folhas fechassem e ela fica aberto aqui, porque ali o terreno é difícil de nutriente e ela chove muito, é difícil, e ela enche d'água, vai enchendo d'água aqui dentro. Isso é como se formasse um tubo, um tubo, e ele vai enchendo d'água. Só que quando a água fica muito forte, podia abrir, destruir. Então ela deixa uma abertura que mantém água, que ela suporta. Existem casos que tem orifícios, ela tem pequenos orifícios para onde a água chega e sai, como se fosse um ladrão numa caixa d'água, uma descarga. Ela mantém sempre do jeito. E ela aqui em cima, ela oferece néctar. Ela necta substâncias que atraem os insetos, as abelhas, as formigas vêm, e elas vêm. Quando elas começam a pegar os néctar, ela tem uma tendência de tentar ver se encontra mais. Existe uma série de pelos aqui, pelos nela. E esses pelos é lisos, e ela vai aqui nesses pelos lisos, a substância ainda aqui é meio rugosa, a parte lateral da planta, mas a proporção que ele vai descendo, ele escorrega e cai. Quando cai, a parede embaixo já é lisa. Lisa e tem um pouco de substâncias que tem dificuldade dele se manter, e o bicho cai dentro da água e morre afogado, porque não tem como fugir. Quando morre afogado, as bactérias do próprio animal vai destruí-lo e vai fornecer os nutrientes que a planta precisa. Então você vai ver, nas plantas carnívoras, tem um número grande de plantas carnívoras, mas elas mostram coisas muito interessantes para nosso aprendizado. Então você vê, ela forma essa lisa e elas caem aqui dentro. E quando ela cai, ela vai ser destruída, as bactérias destroem e ela vai ter a substância nutritiva. Tem um número grande de plantas carnívoras que eu vou apresentar depois, porque cada um tem variedade. Essa daqui, olha como é que ela fica. Tem um capuzinho, tem um capuz, parece um chapeuzinho nela. Olha essa como fica. Que beleza, ela forma um capuz assim, olha as possibilidades. Inclusive animais grandes caem aqui. Ela tem isso até para produzir a quantidade de água de chuva que cai para ter limite. Mas ao mesmo tempo o animal vem aqui, depois cai aqui dentro, ela existe uma série de coisas. Aqui mostra até as moscas varejeiras também se alimentando dos restos dos animais. Ela descobriu, tem mosca que pega resistência às substâncias que ela produz e vai lá, alimenta, mas também vai ajudando na destruição do animal que ela precisa. Aqui ele vai mostrando uma fotografia cortada assim, os animais dentro, os restos de alimentos dentro dela. E essa aqui mostrando, olha como é que ele forma, ela está assim, pequena, ela se entumece num espaço pequeno de tempo, de horas, ela faz isso, ó. Olha como é que ela fica e depois se abre, num espaço pequeno de horas faz isso tudo. Tem uma série de coisas sobre essas plantas carnívoras que eu vou ainda falar, porque a intenção minha é sempre dar destaque para o princípio inteligente das plantas. Dizer que aqui, nisso tudo, não é uma simples reações física
essa química que está contando, fazer inclusive essas formas, existe muito mais coisa por trás. Quando os homens de ciência, principalmente os botânicos e os agrônomos, trouxerem a discussão do princípio inteligente, ele vai ver que isto é científico e vai abrir um leque de entendimento para uma série de reações, principalmente reações que ele não consegue entender. Ele não consegue entender como é que o ovo zigoto vai trabalhar numa organização daquela, como se já soubesse a forma que vai explicar, vai ter aquela planta, ou tentando explicar isso com a genética, com o gene, que o gene obedece à ordem do princípio inteligente. O gene desencadeia a ordem que o princípio inteligente é. O gene é um operário do princípio inteligente das plantas. Nós vamos voltar à discussão sobre essa hipótese que eu estou trazendo para as nossas reflexões. Que Deus lhe abençoe, que Jesus, a paz de Jesus fique com você e sua família. Até o próximo encontro nosso sobre essa série Princípio Inteligente nas Plantas.